François Furet foi um historiador e acadêmico francês. Participou na Resistência Francesa e pertenceu ao Partido Comunista entre 1947 e 1956, ano em que entrou para o CNRS, onde inicia os seus estudos sobre a Revolução Francesa. Em 1960, vai para a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, onde conduzirá a maior parte da sua carreira, e da qual foi presidente entre 1977 e 1985, ano em que parte para os Estados Unidos para ensinar nomeadamente em Chicago. Mais tarde, recebe um doutorado honoris causa pela Universidade de Harvard. Ao longo da sua vida, recebeu vários prêmios pela sua carreira. A Oficina da História, um dos livros de Furet, se destaca a transição da abordagem tradicional da história, caracterizada por uma narrativa linear e unidimensional, para uma forma mais crítica e problematizadora. Furet critica a linearidade das narrativas históricas que muitas vezes simplificam eventos complexos e estão carregados de ideologia, propondo uma história-problema, que questiona e examina esses eventos, dentro de seus contextos sociais, culturais e políticos. O autor complementa essa discussão ao explorar as questões fundamentais que os historiadores devem considerar durante a investigação do passado. O texto propõe um convite à reflexão crítica e à análise das práticas historiográficas, incentivando os leitores a desafiar as narrativas convencionais e a engajar-se na construção de uma compreensão mais rica e multifacetada da história. Furet também critica a tendência das narrativas históricas tradicionais de apresentarem a história como linear e contínua, o que muitas vezes simplifica a complexidade dos eventos e ignora suas múltiplas dimensões e interpretações. Para Furet, as narrativas frequentemente omitem aspectos essenciais e variados dos acontecimentos históricos, reduzindo a história a uma série de eventos sequenciais que não capturam a totalidade da experiência humana. E ele também argumenta que muitas narrativas históricas estão imbuídas de ideologia, ou seja, elas tendem a ser utilizadas para justificar certas visões de mundo ou posições políticas, ao invés de serem contadas de forma objetiva e crítica. Furet também fala muito sobre a desconsideração do contexto, em que ele diz que devemos prestar atenção ao contexto social, político e cultural no qual os eventos ocorrem, ressaltando que a compreensão da história deve incluir o ambiente em que se desenrolam os fatos. E por fim ele propôs uma história crítica que envolve questionar e criticar os supostos estabelecidos na narrativa, incentivando o engajamento mais profundo com os dados históricos e suas implicações. Antoine Post nasceu em 1933 e ele é um historiador e professor da Universidade de Paris. Ele também é um pesquisador da sociedade francesa no século XX em seus aspectos sociais, de instituições e até mesmo das mentalidades. O quarto capítulo do livro 12 Lições sobre a História vai comentar desde as questões do historiador para uma pesquisa, até como a personalidade do historiador pode impactar no resultado final desse projeto. Dentre as diversas coisas que ele comenta nesse capítulo, ele vai nos dizer que as fontes escritas eram mais prestigiadas por historiadores do século XIX, enquanto as fontes arqueológicas por historiadores do século XX. A partir disso, eu queria comentar um pouco sobre os coprólitos, que de uma forma geral são fezes fossilizadas. Esse tipo de fonte surgiu a partir dos avanços das ciências, e a partir delas você consegue obter uma variedade muito grande de informações. O próprio Post vai nos dizer aqui nesse texto que a quantidade de informações que você consegue tirar de uma única fonte é praticamente infinita. Tudo vai depender de quais questionamentos você vai fazer para esse documento. Então, a partir dessa análise desses fósseis, você consegue obter informações
desde a saúde até os hábitos alimentares de uma sociedade antiga. Por exemplo, o post também vai falar um pouco sobre como o questionamento gere um projeto de pesquisa, e é ele que vai ditar quais fontes você deve ir atrás, ao mesmo tempo em que você precisa ter um conhecimento para saber manusear essas fontes. Porque não adianta você ter esses documentos e não conseguir transformar essas informações de uma história narrativa para uma história-problema. Vou explicar sobre a legitimidade das questões e a demanda social e científica. Os historiadores são os que definem a pertinência, e isto ocorre em espaços de disputa de poder, como em revistas históricas, onde a revista detentora do poder decide quais artigos publicar ou não. Outro espaço de disputa é a faculdade, onde os professores detentores deste poder decidem se as questões formuladas por seus alunos são pertinentes ou não, e se devem seguir projetos de pesquisa com estes alunos. A seguir vamos entender a demanda social e científica. Post fala sobre uma história midiática que adentra as camadas populares. Uma história fora do comum e que para os historiadores não possui muita relevância, pois as questões que levam à formação destes trabalhos são irrelevantes ou já respondidas, porém, o autor deixa claro que estas histórias midiáticas devem ser escritas por historiadores por serem os que podem trazer credibilidade a estes trabalhos. Existem acontecimentos mais recentes e que já foram questionados e até respondidos, mas que ainda são úteis de serem reavivados. O exemplo que Post usa são batalhas ou memoriais a pessoas que lutaram no contexto da Segunda Guerra Mundial, como a Batalha de Vercors na França, 1944, onde uma população rural decide resistir ao regime alemão e são massacrados no processo. Por mais que este evento já tenha sido explorado, fazer comemorações como cinquentenários e relembrar estes acontecimentos não é fútil, pois é possível criar uma conscientização na população, graças à exposição a estes questionamentos.